especificamente em Belo Horizonte, porque o prefeito Alexandre Calil, mencionado agora pelo Fiuza, decretou hoje novas medidas de restrição por lá, e sobre isso nós temos um convidado. Vamos conversar com o deputado estadual Bruno Engler, que gentilmente nos atende aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. É um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Infelizmente, novamente, com essa circunstância lamentável de mais uma vez estarmos observando o fechamento da nossa cidade, que já tem sofrido muito com essas medidas do prefeito. São mais de 15 mil empresas que fecharam, mais de 100 mil empregos que foram dizimados, e a única medida, a única postura que o prefeito apresenta é fechar, fechar, fechar e fechar de novo. Belo Horizonte não aguenta mais, mas fico grato por estar aqui no Pingo dos Is. Qual a opinião do senhor a respeito dessas medidas decretadas? O senhor acha que elas podem ajudar a diminuir os casos de Covid ou não? Olha, o pessoal gosta muito de falar de comprovação científica. Inclusive, hoje eu não estou em Belo Horizonte, estou no Alto Paranaíba, conversando com alguns prefeitos sobre a implementação do tratamento precoce. E quando se fala do tratamento precoce, a primeira coisa que vem é: cadê a comprovação científica? Não tem comprovação científica. Quando, na verdade, nós já temos municípios que aderiram a esse tratamento e que têm resultados concretos, fáticos, que demonstram a eficiência do mesmo. Para o lockdown não tem. A gente teve uma pesquisa em Nova York, no início da pandemia, que apontou que 2/3 das pessoas que foram hospitalizadas tinham sido contaminadas em casa. Não existe uma comprovação científica, uma correlação fática de que você impedir o comércio funcionando com os devidos protocolos sanitários, com máscara, com higienização, que isso vai diminuir os números da pandemia. Então, a gente tem uma prefeitura que jamais procurou o tratamento precoce, que funcionou em outros lugares do país, que diminuiu o número de leitos do ano passado para cá e que agora, devido à alta ocupação dos leitos de UTI, vem com a única solução que ela apresenta desde o início da pandemia, que é fechar a nossa cidade, quebrar o nosso comerciante, dizimar os nossos empregos e piorar muito a situação do Belo Horizontino. Deputado, e a bancada mineira está forte aqui no nosso programa. Temos também mais 2 mineiros aqui na bancada: José Maria Trindade, que é natural de Medina, está lá em Brasília; a Ana Paula Henkel, que é de Lavras, hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos. É o Zé Maria quem lhe faz a próxima pergunta. Diga, Zé. Pois é, deputado, é um prazer falar com o senhor. Deputado, nós que somos mineiros sabemos que Belo Horizonte ela está ali entre várias outras cidades que formam a grande BH, né? Nova Lima, Contagem, Betim. Há certos momentos que você não sabe onde termina Belo Horizonte e onde começa Nova Lima, por exemplo. Quer dizer, é muito estranho que Belo Horizonte adote uma política e esses outros municípios adotem políticas diferentes. Eu queria que o senhor traduzisse aqui qual é a mágica, qual é o segredo da popularidade do Calil, já que ele age contra o povo de Belo Horizonte dessa forma. Como você bem colocou, Zé Maria, a gente tem municípios que são muito juntos e que muitas vezes a população nem sabe em qual município ela se encontra, porque não é como em alguns lugares do interior que você tem que pegar uma rodovia para ir de um município a outro. Belo Horizonte se encontra com Contagem, com Nova Lima, com diversas cidades da região metropolitana. Eu, inclusive, dou exemplo. Em Minas Gerais, no Plano Minas Consciente, a questão de fechamento ou abertura é feito por regiões. Agora o governo de Minas tomou uma medida abrupta que eu não concordo, da onda roxa, mas também por regiões. Mas o prefeito de Belo Horizonte, ele toma essas decisões e outras cidades não tomam, então é algo que nem na cabeça do pessoal que prega o lockdown vai ter uma efetividade. Só vai prejudicar e quebrar o comerciante belo-horizontino enquanto as cidades em volta continuam abertas. Agora, em relação à popularidade do Calil, eu realmente não sei de onde ele tirou essa popularidade. Eu, na campanha a prefeito, o que eu vi foram muitas pessoas indignadas com as atitudes do prefeito, mas, de fato, na urna ele teve uma votação muito positiva. Eu não sei de onde surge essa popularidade, porque essas políticas têm prejudicado e muito a nossa capital. Você, Ana. Boa noite, deputado. Eu mencionei hoje aqui mais uma vez um estudo, da Universidade Federal de Minas Gerais sobre os locais de possíveis contaminação e onde você corre mais risco de se contaminar, e o coordenador da pesquisa, um dos coordenadores, o professor de medicina e virologista Matheus Vestin,
mostra que o transporte público é um dos lugares aí, nível 4, né, o nível mais alto dentro da pesquisa, que você pode se contaminar. Eu queria perguntar ao senhor se a população de Belo Horizonte tem consciência disso e como é que está dentro desse lockdown de bares, restaurantes, academias, se o transporte público ele continua aí rodando normalmente. Olha, Ana Paula, quem dera o transporte público estivesse rodando normalmente. Uma das primeiras coisas que esse prefeito, que se diz defensor da ciência, fez quando ele começou a fechar a nossa capital foi permitir que as empresas de ônibus reduzissem o número de linhas de ônibus, o que gera verdadeiras aglomerações no transporte coletivo em Belo Horizonte. Você passa em Belo Horizonte, a imensa maioria dos ônibus, para não dizer todos, estão lotados. Tem pessoas em pé nos corredores, estão abarrotados. Por quê? Porque o trabalhador, infelizmente, ele precisa do ônibus para se deslocar para o seu local de trabalho. E como o ônibus, que passava às vezes de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, está passando de hora em hora, de 2 em 2 horas, ele não pode esperar um ônibus mais vazio. Então nós temos os ônibus rodando lotados, essa contaminação sendo gerada por transporte público. Em relação a isso, a prefeitura não faz nada. Quem paga a conta é única e exclusivamente o comerciante belo-horizontino, que tem que ter o seu comércio fechado, que muitas vezes é bem menos arriscado do que o transporte público, que alguns setores, como as academias, é bom para manter em alta a saúde da população, para caso ela entre em contato com o vírus, ela tenha uma reação imunológica melhor, que em caso como as escolas é importante para a saúde e para a saúde mental das crianças, e estão fechadas há mais de um ano, mas o ônibus, na cabeça do Calil, magicamente não passa Covid, pode rodar lotado, que para o prefeito não tem problema nenhum. Guilherme Fiuza, a sua pergunta, Fiuza. Deputado, pois é, o Calil pode achar que ele é um imperador, mas ele não é. Então, a pergunta ao senhor é a seguinte: um prefeito agindo como um imperador, ao arrepio da ciência, ao arrepio da lei, atropelando direitos fundamentais, ele vai seguir assim, imune ao contraditório? Sim, eu sei que há o contraditório, mas a pergunta é: a sociedade de Belo Horizonte, os agentes econômicos, acadêmicos, enfim, entes públicos, privados, né, que certamente está se ressentindo dessas medidas discricionárias, autoritárias, com consequências terríveis e que não são medidas de eficácia sanitária demonstrada, o que a sociedade vai fazer? Né? Porque a pergunta é a seguinte, deputado, esta situação, ela já dura um ano. Ela vai poder durar mais um. Né? Então a pergunta é, plano de ação. Eu sei que é uma pergunta, né, quer dizer, que traz uma ideia complexa e até ambiciosa, mas é meu papel fazer. Né? Como a sociedade reagirá a uma autoridade que age de forma discricionária, totalitária eventualmente, e não tem encontrado nenhum freio para isso? A sociedade ela já se manifestou em algumas oportunidades, houveram manifestações na porta da prefeitura, carreatas exigindo a reabertura do comércio. Eu costumo dizer que o Calil ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte, mas ele não é dono de Belo Horizonte, ele não pode simplesmente fazer o que quiser. E nós, que somos também da política e temos uma visão diferente, a gente se articula e tenta trabalhar para combater essas políticas desastrosas do Calil. Da última vez que o Calil decidiu fechar a cidade, eu fui ao Poder Judiciário. Eu ingressei com 2 ações, uma pela retomada do comércio e a outra pela reabertura dos leitos no nível que nós tínhamos em agosto do ano passado. Porque no dia 1º de agosto do ano passado, nós tínhamos 424 leitos de UTI em Belo Horizonte e de agosto até janeiro foram fechados cerca de 40% dos leitos. Agora parece que abriu um pouquinho mais, mas não chegamos nem a 300. Então, eu fui no dia 15 de janeiro ao Judiciário exigir que os leitos voltassem aos 424 que nós tínhamos em agosto, porque realmente a pandemia não acabou. Eu não tive uma decisão até hoje. O juiz ele não sentenciou. Ele está com essa matéria em mãos, pronta para ser julgada, ele não sentenciou. Na questão da abertura de comércio, nós tivemos um ganho na primeira instância
e depois na segunda instância foi derrubado. Quando a gente estava trabalhando para recorrer na segunda instância, isso certamente serviu também de pressão política, ele voltou a abrir a cidade. A gente tem também na Câmara de Vereadores uma pequena oposição que tem se organizado para se opor à tirania do Calil, porque nesse caso cabe ao Poder Legislativo fiscalizar as ações do prefeito, mas infelizmente o prefeito tem uma base forte na Câmara que muitas das vezes acaba chancelando as atitudes dele, e no judiciário é uma loteria. Às vezes a gente tem um juiz que, como foi o caso da abertura do comércio, que prontamente atendeu o nosso pedido como a liminar, e com isso a gente conseguiu fazer uma grande pressão no Calil, que acabou culminando na reabertura dos comércios, como a gente pode cair na mão do juiz que simplesmente deixa a ação popular na gaveta, e a gente fica dependendo desse Poder Judiciário que, às vezes, com a morosidade, impede que nós tenhamos ações mais efetivas. A gente tem tido, sim, manifestações da população, mas tem sido difícil realizar esse combate. Com a decisão do STF de dar uma soberania além do normal para prefeitos e governadores que optem por fechar, muitas vezes nós vemos as nossas ferramentas de combate a essa tirania muito diminuídas. Ok, ouvimos aqui o deputado estadual de Minas Gerais, Bruno Engler. Obrigado pela entrevista, deputado, e um ótimo final de semana ao senhor. Imagina, eu que agradeço o espaço, um prazer estar aqui com a Ana Paula, com o Fiuza, com o Zé Maria, com você, Vitor. É sempre bom estar no Pingo nos Is, e parabenizo por fazerem esse jornalismo que não fica focado em atacar Bolsonaro, em dizer que Bolsonaro é isso e aquilo, que traz, de fato, as notícias e caminha pelo futuro do nosso país. Eu acredito que o presidente Bolsonaro é quem vai nos tirar dessa crise. Um forte abraço. Obrigado, deputado.